A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Bem, quero trazer uma palavra de Deus aqui no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 4, que nos diz em diante. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é e que era e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Meus amados irmãos, faz mais ou menos uns 3 dias que eu tive um sonho, uma revelação da parte de Deus. E em meu sonho, sabe aquele sonho que você está dormindo e de repente seus olhos espirituais se abrem? Então, no meu sonho, eu estava em uma determinada casa e aquela casa dava para ver o lado de fora, estava de noite. E ali a gente olhando para o céu, de repente eu vi um tumultuado de luzes, parecendo naves espaciais. Estava localizado em um ponto à direita. E em outro ponto à esquerda estava também outro aglomerado de luzes, parecendo naves espaciais. De repente eu comecei a falar para minha esposa: olha para ali, vê quantas luzes, quantas naves espaciais. Então a minha esposa começou a olhar junto comigo e de repente aquelas naves se misturaram todas e começaram a vir em nossa direção. E voou e passou por nós muitas e muitas naves. E ali eles soltavam lá de cima algo como se fosse uma chuva de alguma coisa branca, como se fosse um grão branco. Mas na realidade eu segurei uma nas mãos e fiquei com ele. Pouco tempo depois sobreveio lá do céu uma cavalaria, alguns seres sentados em cavalos com vestes grandes, e estavam em cavalos de várias cores. E eles passavam diante de nós, como os cavalos estivessem cavalgando numa estrada, mas eles estavam flutuando no ar. E eles passaram diante de nós. E ali, depois que eles se foram embora, eu abri a minha mão, pois eu tinha pegado uma coisinha daquela, um fruto daquele que tinha caído, uma semente, que era parecido. Mas quando eu peguei, que abri as mãos, eu vi que aquilo dali era algo ruim. E no começo eu não entendi muito bem, mas logo em seguida desse sonho que eu abri as mãos e vi aquela semente, vi aquela coisa que parecia uma coisa ruim, uma coisa branca, era alguma coisa que aquelas naves tinham lançado lá de cima do céu para a terra. Não era uma coisa muito boa de forma alguma. Então, no meu lado direito, apareceu o meu irmão e ele estava cego naquele momento. Seus olhos estavam com uma nata, e essa nata parecia ser uma nata azul esverdeado, uma coisa assim, mas ele estava cego. E eu pude entender um pouco naquele momento ali que alguma coisa estranha tinha naquelas sementes que foi lançada pelas naves, e aqueles cavalheiros que desceram do céu com aqueles cavalos de algumas cores tinham um significado. Então fui dormir novamente e logo de manhã contei para minha esposa, contei para todos de casa, e logo depois, em seguida, precisei cortar o cabelo do meu filho, e aí Deus tocou no meu coração para me poder abrir o YouTube e procurar por um testemunho. E assim eu abri em um testemunho de um certo irmão, em que ele contava, em um certo pastor, melhor dizendo, que ele contava sobre
algo que Deus tinha revelado para ele, e que este algo era que caía do céu, algo semelhante, e as pessoas ficavam cegas, e também cavaleiros e cavalos desciam do céu para a terra. E isso ele começou falando que de fato era uma ação demoníaca, né? Aonde os demônios estavam preparando uma epidemia, outra coisa pior do que o coronavírus. Então, amados e queridos irmãos, continuamos vigiando, sóbrio diante de Deus, vigilante, porque os dias são muito maus. Estamos vivendo momentos difíceis na terra, mas Jesus Cristo está com todo aquele que busca Ele em espírito e em verdade. Então, que Deus continue abençoando os irmãos. Então, trago esta revelação da parte de Deus para todo aquele que tem sede em morar no céu. Que Deus abençoe a todos.